Fala, nação Red Devil! Dando sequência aos vídeos que temos postado sobre o elenco do Manchester United para a próxima temporada, hoje vamos falar dos zagueiros do maior da Inglaterra. E para começar, vamos falar dele, Chris Smalling, que para nossa alegria não esteve no plantel na última temporada. Ele estava emprestado para a Roma, jogando a Série A na Itália. E caso ele saia, pode-se abrir mais uma vaga para um novo zagueiro no elenco. Por enquanto, não há o interesse da diretoria, pelo que foi divulgado, em contratar mais um jogador para a posição. Porém, ainda há a possibilidade de que alguns jogadores saiam, e caso essas saídas realmente se concluam, aí sim poderia abrir uma vaga e a diretoria ir atrás de um novo defensor. Então, o Smalling, ele está no elenco, não deve permanecer. Se permanecer, não deve ser uma das primeiras opções, mas há interesse de todas as partes em que ele não permaneça em Old Trafford. Então, vamos aguardar o desfecho dessa negociação, mas a tendência é que ele continue na Roma. O próximo jogador, vamos continuar nos que estressam a torcida, é o Phil Jones. O Phil Jones também não desperta interesse no Manchester United para continuar. Na última temporada já não era uma das primeiras opções para a posição, mas permaneceu no elenco. O Manchester United tem interesse em se desfazer do jogador. Solskjaer não pretende contar com ele, a não ser que ele fique ali como uma das últimas opções. E como foi nessa temporada, só deve ser utilizado quando não tiver mais quem jogar. Porém, diferente do Smalling, que tem interesse da Roma, não apareceram ainda interessados no Phil Jones, mas ele está na lista, é um dos que encabeça a lista dos negociáveis do elenco. Este, assim como o Smalling, é um dos jogadores que, caso saia, pode abrir vaga para um outro zagueiro no elenco. Fala-se o nome do Upamecano, mas só deve chegar algum jogador para a zaga caso hajam saídas. Se não houverem saídas, não deve haver contratações para esse setor nesta temporada. O próximo zagueiro que vamos falar é o argentino Marcos Rojo. Marcos Rojo não esteve também, assim como Smalling, na última temporada no elenco. Ele volta de empréstimo do Estudiantes, onde ele estava na Argentina, fez um jogo na temporada apenas. E, mais uma vez, não desperta interesse na continuidade em Old Trafford. Não há interesse nem dele, nem do Manchester em continuar com o contrato vigente. O Manchester aguarda propostas, o Manchester e o jogador estão oferecendo para outras equipes, e há a expectativa de que seja mais um que possa deixar o elenco nessa janela de transferências. Marcos Rojo também não desempenhou bom futebol no Manchester United, não justificou sua contratação, fez algumas partidas, não foi muito bem, então foi emprestado, volta de empréstimo e não desperta o interesse do Solskjaer também para a continuidade no elenco e deve ser negociado. Agora, falando dos que devem atuar e com bastante frequência na próxima temporada, vamos falar do Lindelof, o sueco, que assim com o Harry Maguire, compôs a dupla de zaga titular na última temporada. Lindelof permanece no elenco, tem a confiança do Solskjaer, deve iniciar como titular ao lado do seu companheiro da última temporada. Foi um pouco questionado na última temporada, assim como o De Gea, assim como o próprio Maguire, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele foi questionado, teve algumas falhas, principalmente no jogo contra o Sevilla. Então, apesar dos questionamentos, o Solskjaer ainda conta com o jogador, ainda confia nele, e assim como ele dá o voto de confiança ao De Gea, ele dá ao Lindelof, que continua como titular. O zagueiro fez boas temporadas no United, mas teve essas falhas pontuais. Então, a tendência é que continue no plantel, a tendência é que seja aproveitado e continue como titular. Ao lado do Lindelof, o Harry Maguire deve ser o outro titular na zaga do Manchester United, quando o Manchester United jogar com 4 defensores, 2 zagueiros. Ele era o capitão, Solskjaer já disse que ele deve ser mantido como capitão para essa nova temporada. Ele é também jogador da seleção inglesa, então está na lista dos inegociáveis, ele não sai nessa temporada. Foi contratado como o zagueiro mais caro da história do futebol. Foi bem na última temporada, a primeira temporada dele pelo Manchester. Teve algumas falhas bobas, algumas falhas infantis, mas tudo bem, foi o primeiro ano dele, foi um pouco questionado, mas de uma forma geral ele foi bem na temporada. Falta de consistência defensiva que o Manchester apresentava em temporadas anteriores deu uma considerável diminuída. A zaga apresenta uma segurança maior, tanto para o treinador como para a torcida.
Então, deve-se permanecer, né, a zaga titular da última temporada, com o Maguire como capitão. Maguire, que na última temporada fez 55 jogos, fazendo 3 gols e dando 3 assistências. Então é um zagueiro que, em que pese ter sido muito caro, ele vem justificando o valor da sua contratação. Além da solidez defensiva que ele nos proporcionou, ele ajuda ofensivamente, como o gol contra o Norwich, que nos ajudou na classificação na FA Cup. Então, Harry Maguire tem 100% da confiança do Ole Gunnar Solskjaer, pelo menos nesse início de temporada, e deve, ao lado do Lindelof, formar a dupla de zaga titular, sendo o nosso capitão pelo segundo ano consecutivo. Eric Bailly. Bailly, ele sempre foi uma promessa, muita expectativa em cima dele, justificou essa expectativa com boas atuações, mas vem o seu velho problema das lesões. Nunca conseguiu no Manchester United ter uma sequência de jogos, sempre que entrava acabava se machucando, terminou a temporada machucado. Mas há jogadores que estão na sua frente na lista de saídas, como a gente já falou dos jogadores, o Smalling, o Phil Jones. Então, Bailly deve permanecer, né? Se sair é por empréstimo. Há confiança do Solskjaer nele. O que dificulta realmente são suas lesões. Jogou poucos jogos na última temporada, fez poucas partidas, sempre se machucando quando entrava. Axel Tuanzebe, o jovem zagueiro que foi formado nas categorias de base do United, esteve um período emprestado para o Aston Villa, mas agora está de volta, está compondo o elenco principal. Ele tem apenas 22 anos, então é uma promessa. Há expectativa nele, há expectativa de que ele possa se tornar um grande defensor, né? Ele está tendo suas oportunidades, deve continuar tendo. O Solskjaer confia no jogador, então não deve sair, deve permanecer para essa temporada ali. Para compor elenco, não deve ser o titular, não deve brigar, pelo menos num primeiro momento, pela titularidade, mas para compor elenco, ele vai ajudar e muito, né, aumentar a sua quantidade de jogos nessa temporada, quem sabe, e poder aí no futuro assumir um dos postos de titular na zaga do Manchester United.